Vício em pornografia. Como se libertar do vício em pornografia e transformar toda essa energia no seu equivalente financeiro. Não só isso, mas transformar toda essa energia que está sendo gasta, essa energia com vídeo adulto, né, com esse negócio aqui que você está querendo se livrar, em um equivalente positivo, algo bom, algo construtivo, algo frutífero, que tem bons frutos, porque o fruto desse negócio aqui, cara, não é bom. Você sabe disso e é por isso que você está aqui. Eu vou ser bem direto ao ponto, mas eu quero te apresentar algumas coisas que são essenciais se você quer, de fato, largar esse vício de uma vez por toda. Aqui está, de fato, a solução para o vício em pornografia. A primeira coisa que eu preciso te dizer antes de qualquer coisa é que o nosso mundo atual, ele está construído de forma a destruir a tua masculinidade. O vício em pornografia é uma dessas coisas que vem afetando a nossa mente, a gente vem cada vez ficando mais conturbado mentalmente, influenciado pela mídia, até, cara, redes sociais que não deveriam aparecer pornografia, tá aparecendo. Você abre lá o X, né, o antigo Twitter, abre lá o Instagram, TikTok, até mesmo o YouTube, cara. Tá cheio de conteúdo com teor pornográfico. Não é mais só o Xvideo, o Pornhub lá. Cara, esses sites, eles só têm algo mais agressivo, né? Algo mais profundo. E eu quero começar agora a te apresentar por quê, né? Por que isso aqui, ó, é tão problemático. Quando a pornografia se torna um problema na sua vida. Porque pode ser que você está aqui e você já sabe que é e você quer resolver. Daqui a pouco você vai pegar um conteúdo muito útil para resolver isso. Mas pode ser que você não saiba quando isso se torna um problema. E para isso, a gente tem os níveis de degradação progressiva. Existem 3 níveis de degradação e é muito importante que você preste muita atenção agora para você saber se você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. Porque cada um desses tem uma maneira de lidar diferente, porque existe uma profundidade do problema. O buraco é bem mais fundo e você precisa de uma ajuda diferente. Beleza? O primeiro nível é o pessoal, quando afeta a sua própria vida, somente você. O segundo é o interpessoal, quando afeta seus relacionamentos. E o terceiro é quando afeta a sociedade. Vamos lá explicar cada um desses para você conseguir entender melhor. O primeiro, só você é afetado. Quando ela rouba o seu tempo produtivo, quando ela rouba os seus pensamentos, quando ela rouba os seus sentimentos e quando ela rouba os seus princípios. Quando o conteúdo que você está ali assistindo, achando que talvez é uma coisa para desestressar ou passar o tempo, ou até mesmo aliviar a tensão, cara, se a partir de um momento que você está sentindo que isso está deixando você mais improdutivo, você não está usando melhor o seu tempo, você não está conseguindo focar, cara, em algumas coisas que são realmente mais importantes do que isso. Quando você pensa nisso, cara, a todo instante aparece uma mulher, você já pensa, como seria essa mulher naquele vídeo? Às vezes você nem pensa do jeito que eu estou falando, né? Vem só uma imagem, né? Um print assim na sua cabeça e você reflete, nossa, cara, seria da hora, né? E tal. E aí você fica excitado e logo, né? Cai como consequência fazer outras coisinhas. Os seus sentimentos. A pornografia afeta drasticamente a maneira que você lida com o que você sente. Você às vezes fica triste e vai lá resolver isso com aquilo, ou você fica alegre quando vê uma oportunidade de ver, sendo que você deveria repudiar e até sentir nojo de tudo isso. Não é normal. E os seus princípios. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu tenho aqui algumas coisinhas que eu anotei que são muito importantes, que são 2 códigos bem legais da Bíblia, tá? Eu não vou usar muito teor aqui teológico, né? Vou usar um pouco de neurociência e teologia, porque os dois funcionam muito bem para remover vício. Se você é alguém que não concorda que a Bíblia, né, a palavra de Deus, né, inspirada por Deus, não é uma ferramenta extremamente útil para salvar pessoas, você está totalmente enganado. Esse é um dos materiais que mais salvou pessoas no mundo de qualquer tipo de problema. E seria irresponsabilidade nossa, como pessoa que busca conhecimento, sabedoria, se desenvolver como homem, como mulher, não utilizar esse conhecimento para poder, né, resolver nossos problemas. O código que eu quero te mostrar é esse daqui, ó. Existem 3 principais níveis de pecado. Existe a iniquidade, a transgressão e o pecado em si, que é o que é mais comum falado por aí. Jesus diz, por exemplo, que tudo isso aqui é pecado. Mas a iniquidade é quando você pensa, mas não faz. A transgressão é quando você pensa e faz. E o pecado em si é quando você tenta acertar, mas erra. Vamos usar aqui um exemplo com um pecado bem comum e bem fácil de explicar, que é o de matar. A iniquidade é quando acontece a seguinte situação. Digamos que alguém reclamou com você, seu patrão, seu amigo, sei lá, e você pensou, nossa, eu queria tanto matar essa pessoa, mas logo você racionalizou e não agiu, né? Você não matou aquela pessoa, mas você pensou. Isso também é pecado, porque isso pode evoluir para, de fato, o impulso de matar, que seria
o próximo, que é a transgressão. Quando você tá no trânsito, por exemplo, e passa alguém ali, né, e fala alguma coisa, xinga ou dá o dedo pra você, e você pensa, cara, que vontade de matar esse cara. Ou às vezes você nem pensa. O pensamento, ele passa direto e vira uma ação. E você atropela aquele cara e ele morre. Você matou aquela pessoa, porque você pensou e logo agiu. Isso é a transgressão. E o pecado é quando você tenta acertar, mas você erra. Digamos que você tá lá no mesmo trânsito, né, novamente, e esse motoboy, esse motorista aí de moto, sei lá, ele tava errado. Digamos que ele ultrapassou e sem querer você atropelou ele e ele morreu. Você vai carregar o peso de ter matado alguém pro resto da sua vida, mesmo que você não tenha feito intencionalmente aquilo. Cada pecado tem uma maneira diferente de se curar. Sabendo disso, você consegue lidar melhor até mesmo com cada tipo de erro, né? Eu vou chamar ali de erro também, porque o pecado é um tipo de erro, de queda. É maneira diferente, estratégias diferentes com cada um, sabendo o que você está lidando, qual o tipo, qual o grau de problema que eu estou lidando. Então, por exemplo, do adultério. Ah, eu vejo uma mulher na rua e eu já penso, nossa, seria tão bom pegar ela, mas você é casado. Então, você está cometendo adultério? Não, você está cometendo a cobiça. Você cobiçou aquela mulher, mesmo tendo uma. E isso, Jesus até fala, né, que isso já é pecado. Se você pensar, já é adultério. Mas nesse caso aqui, ó, trabalhamos a cobiça. O segundo seria, eu pensei em adulterar, né, eu desejei aquela mulher e eu fui lá e fiquei com ela mesmo. Então aí sim, a gente tá falando de um adultério. E aqui, cara, é quando acontece, por exemplo, aquelas situações que são criminosas, de vem um indivíduo e comete aquele crime, né, de usar uma mulher sem o consentimento. Até mesmo o contrário, né, uma mulher usar um cara sem consentimento. Você não queria, você foi violada, você foi violado e isso é um crime. Então isso, mesmo que você não tenha decidido ter aquela ação, você não tenha pensado, né, de forma maligna em cometer aquele crime, aquele ato, você recebeu. Então você também adulterou. Da mesma forma que você atropelou fulano, matou ele, você vai carregar o pecado de ter matado pro resto da vida, mas não foi porque você quis. Infelizmente, o mundo é assim. E sabendo disso, a gente lida de maneira diferente com cada um. Por exemplo, aqui, ó, você não pode carregar o peso disso aqui pra sempre. Você precisa entender que a culpa não foi sua e tá tudo bem. Aqui, ó, você precisa arrepender, porque às vezes você cometeu porque quis. Então, o arrependimento é muito importante. E aqui, cara, ó, você começa a tratar na origem, é os seus pensamentos que estão ali fluindo algo muito negativo. De novo, cada pecado tem uma maneira diferente de se curar. E aí a gente volta aqui, ó, para o nosso primeiro nível de degradação, quando isso rouba os seus princípios. Talvez você nunca pensou em trair. Ah, jamais eu vou trair. Jamais eu vou ver vídeos de conteúdo, sei lá, de animais, de talvez com crianças, de talvez de crimes, né? Cara, com o tempo você começa a flertar com quebra de princípios. Você nunca trairia sua mulher ou você nunca trairia sua namorada, mas você começa a ver vídeos de traição e isso te excita e isso deixa você cada vez mais afundado nesse vício. E isso faz você até evoluir para cometer de fato aquele tipo de ato. E aí a gente parte também um pouco mais para frente no próximo nível, tá? O segundo nível aqui é o interpessoal. É quando esses atos aqui anteriores, ó, eles começam a afetar os seus relacionamentos. Isso destrói os seus relacionamentos, que é quando você se distancia dos seus amigos ou da sua família, ou do seu cônjuge, né, ou da sua namorada, suas ficantes, né, sua pessoa aí que você tá ficando aí e tudo mais. E Deus, se parar pra prestar atenção, talvez se você vai pra igreja ou ia para a igreja, esse período que você tá mais afundado nesse vício é o período que você tá mais distante de Deus. Você não sabe nada da palavra, você tá distante, você não ora, você não reflete, você às vezes nem escuta música, você nem gosta talvez, o inimigo te corrompeu pro outro lado e você realmente tá muito distante. Às vezes você deixa de fazer com a sua mulher, né, se você é casado com namorada ou ir atrás de ter uma namorada pra ficar lá se masturbando na frente da tela, mano. Isso aqui, ó, é até ridículo, né? É engraçado, mas é um problema, cara, e é muito comum em muitos casamentos. E quando você se distancia da sua família, você não conversa mais com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos e os seus amigos. Muitas pessoas relatam, por exemplo, deixar de sair com os amigos pra ficar em casa, pra ficar lá fazendo umas paradinhas. Às vezes, a gente pensa em distanciar eles da gente, mas às vezes você pode também estar prejudicando a vida deles, como por exemplo, sua esposa
esposa. Se você, né, é o marido, né, tô partindo aqui do pressuposto que você é um homem, e você deixa de fazer as coisas com a sua mulher pra ficar lá na frente da tela, e isso é um vício, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa é você tá vendo o estímulo na tela, e aquilo ali é psicológico. Aqui, cara, você tá agindo de outra maneira diferente, é um relacionamento. Se você tá fazendo isso, a sua mulher vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, vai se sentir sozinha, vai se sentir abandonada, e talvez o casamento acabe exatamente por culpa do seu vício, porque começou a chegar no seu nível de degradação do seu relacionamento, né? E aí eu tenho mais um código aqui, esse aqui é o último código da Bíblia que eu vou te passar, tá? Depois eu vou falar mais sobre neurociência e tudo mais, que é o seguinte, ó, o segundo código da Bíblia: pecado é a destruição de um relacionamento. Quanto mais você peca, mais destrói algum tipo de relacionamento. Analisando aqui ó, os mandamentos da lei de Moisés, todo mundo conhece esses mandamentos, né? Os mandamentos da lei de Deus, mandamentos de Moisés, que é o seguinte, ó, amar a Deus, relacionamento com Deus, amar o próximo, o relacionamento com as pessoas novas e desconhecidas que você vem conhecendo ao decorrer da vida, honrar pai e mãe, o relacionamento com os seus pais, não roubar, o relacionamento com as pessoas que talvez você tenha um pouco de inveja, né, de algumas coisas que ela tem. Essa inveja, ela não é negativa, porque a inveja é algo que pode ser positivo, você pode usar como motivação, e pode ser negativo quando você, sei lá, tenta roubar no caso, né, porque você pode ter inveja e querer conseguir com o seu próprio esforço. O não matar, o relacionamento com seus inimigos, o não trair, o relacionamento com a sua esposa, com a sua mulher, com o seu marido, com a pessoa que está ao seu lado, né? Que você está sempre ali junto e quer ter de fato uma família com ela. Pecado é destruição de um relacionamento. Sempre que você peca, você está destruindo, está distanciando mais qualquer um desses mandamentos. E claro, se você for cristão, você vai se tocar agora que, cara, eu estou destruindo vários relacionamentos. Se você não é cristão, você vai perceber que mesmo assim, isso aqui é muito valioso. Você não vai roubar, você não quer matar, você não quer trair, você sabe que isso aqui é errado, sabe que é feio, honrar seus pais. Ah, mas meus pais, sei lá o quê. Mano, isso aqui é um princípio. Pessoas que não honram seus pais, elas geralmente nem enriquecem. E amar o próximo é fundamental. Tá? Então, entendendo isso, vai perceber que o seu segundo nível de degradação, ele tem a ver com a destruição desses relacionamentos que são muito importantes, seja para você ter uma saúde melhor, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo muito bem sobre isso, como também para você enriquecer financeiramente. E aqui em seguida, ó, eu tenho o terceiro nível, que é o social, quando afeta a sociedade, quando se torna um crime. Eu não vou falar essas palavras aqui, ó, para não prejudicar o meu vídeo, você consegue ler aí, né? Mas tudo isso aqui, cara, quando começa a acontecer, é a tangibilização, né? É quando eu falo já aqui de iniquidade e pecado contra você mesmo, e aqui já tá começando a ser uma transgressão, né? Como eu acabei de dar o exemplo. Isso aqui são considerados crimes na sociedade. Menos esse primeiro aqui, ninguém é preso por, né? Isso aqui, digamos, né? Você é condenado só na sua alma mesmo. Mas isso aqui, ó, isso aqui é crime, isso aqui é crime. Isso aqui, ó, uma plena prova de ansiedade. Você não consegue nem se conter nos lugares públicos. Às vezes é sua fantasia, né, fazer isso aqui em público, o que é totalmente errado. Você não consegue nem aguardar para chegar em casa, já quer fazer com qualquer estímulo que acontece no meio da rua. Isso aqui é um baita crime, cara. Isso aqui é horrível. Cara, eu já vi muito relato de muitas pessoas que acabam sendo influenciadas por isso aqui e sua mente muda completamente, cara. Você tem uma visão completamente distorcida de tudo que tá acontecendo. Porque uma pessoa que faz isso aqui, ó, ela é uma pessoa sem noção. E não é sem noção de uma pessoa retardada, né? Uma pessoa alienada. É uma pessoa que ela perdeu o senso do que deveria ser o padrão, o normal. Isso aqui, cara, é muito errado. E outras coisas ainda mais obscuras, tá? Se você tiver nesse nível, você precisa de uma ajuda profissional para conseguir te ajudar a sair disso aqui, beleza? Existem vários casos de pessoas. Se você quiser, eu posso trazer vários pessoas, documentários que falam muito sobre isso, para você ter uma ideia principal e até mesmo se inspirar a querer sair desse mundo aí, porque você pode evoluir a cada dia, você pode progredir na sua degradação. Hoje, talvez você tá no nível 1 aí, né, tá de boa, prejudica só você, ou você começou a prejudicar as pessoas próximas a você. Se você evoluiu isso e está prejudicando as pessoas à sua volta, né, cometendo crimes, você já precisa ir para uma maneira mais densa ainda de ajuda, tá? Por favor, vá atrás de alguém, porque isso é muito importante. Então, sabendo de tudo isso, o seu primeiro passo é identificar o seu nível de degradação. Identificou o seu nível? Ótimo. Agora a gente já pode começar a trabalhar algumas coisinhas bem interessantes para substituir esse vício, tá? Cada nível requer um tipo de ajuda mais qualificada. Eu vou te passar
algumas estratégias agora. A primeira estratégia que eu quero te passar é com uma ferramenta, tá? Essa ferramenta é o sistema de recompensa. A partir daqui, eu vou usar muito mais a neurociência de maneira muito mais prática e simples, porque eu poderia utilizar vários termos complicados e eu sei, cara, que eu preciso comunicar você, uma pessoa simples, assim como eu, a conseguir executar de maneira fácil, de maneira simples, como se fosse uma receita simples de uma comida, cara, que você vê ali um vídeo no YouTube e consegue aplicar, ao contrário de algo que parece que só um médico consegue te explicar e tudo. Não, vou te explicar de um jeito que você consiga facilmente aprender, dominar e começar a aplicar na sua vida. O sistema de recompensa é um sistema que acontece na sua vida, em tudo que você faz. Às vezes isso aqui acontece de maneira muito rápida, tipo em milésimos de segundos, e às vezes em processos mais longos, né, até de dias, meses e quem sabe até mesmo anos. Vamos ver aqui para que você consiga dominar essa parada. A primeira etapa é o gatilho. O gatilho, ele aciona o desejo, que aciona a ação e que aciona a recompensa. E isso, logo em seguida, fortalece para que na próxima vez esse processo aconteça ainda mais rápido. Então, fiz a primeira vez alguma coisa, eu não tinha um gatilho. Eu forcei para que gerasse desejo, depois eu executasse uma ação, tivesse uma recompensa. Na próxima vez que eu tiver que fazer aquilo, o gatilho vai ser acionado mais rápido. E o desejo vai ser, às vezes, ainda maior, porque eu já sei qual é a recompensa. Então, eu executo a ação melhor e tenho a recompensa de novo. E aí eu entro nesse loop aqui, ó, infinito, para sempre, tanto em coisas boas como em coisas ruins. O gatilho é um evento que ativa o desejo. Na etapa 2 de desejo, o seu corpo libera dopamina e isso te dá a munição necessária para executar a ação mais facilmente. Dopamina é um neurotransmissor que é liberado no seu sistema sanguíneo e isso te dá a tal da motivação. Eu vou usar a palavra motivação porque é a palavra mais utilizada. Em alguns contextos você vai ver a palavra desejo, mas cada caso é um caso e cada explicação é diferente. Eu quero te explicar de maneira que você consiga utilizar a partir de agora isso daqui e dominar de fato essa aplicação. Essa dopamina aqui, ela vai ser essencial para que você dê os primeiros passos em direção a executar essa ação. É uma motivaçãozinha simples para você começar. Então essa ação é o que acontece e que pode ser algo positivo ou negativo. Aqui na etapa de ação também acontece vários picos de dopamina. Esse daqui, ó, desencadeia para você começar a ação e dependendo da ação, você vai ter vários picos de dopamina no seu corpo. Imagina o chuveiro jorrando ali água direto quando você está executando e você começa a ficar o quê? Mais motivado para continuar e continuar e continuar. É por isso que quando você, por exemplo, começa a fazer uma ação que você às vezes gosta muito, você fica feliz, alegre, motivado e quer fazer mais e mais e até que acabe. Se não acabar, às vezes você só vai parar por cansaço mesmo. E aí, a gente tem o resultado, que é um prêmio pelo esforço. A ação, ela é um determinado tipo de esforço. Vamos lá agora para alguns exemplos que vão ser muito bons, né? Eu fiz aqui um exemplo positivo e um exemplo negativo para você entender e dominar essa parada. Eu preciso que você preste muita atenção mesmo. Primeiro caso aqui, ó, uma rotina positiva e o segundo caso, uma rotina negativa. A positiva é um hábito de praticar atividade física. Digamos que você vai implementar na sua vida esse novo hábito de praticar atividade física, né? Uma corrida. E aqui, ó, do lado eu tenho o vício em pornografia, né? Em masturbação, que é o que a gente tá querendo se livrar aí de uma vez por todas. Primeiro aqui, ó, o gatilho. Eu acordo às 6 horas da manhã. Segundo passo, desejo, né? Corpo libera dopamina, que gera motivação para executar uma ação não registrada, ó. Presta atenção aqui que eu deixei entre colchetes e em caixa alta para você prestar atenção, ó. Não registrada. Quem é que por acaso acorda às 6 horas da manhã e aí dá um pico gigantesco de dopamina e fica louco para ir correr, para fazer exercício? Ninguém. Não existe isso. É por isso que fazer atividades que são positivas, geralmente ela demanda um pouco mais de esforço. Você acordou às 6 horas da manhã, o seu corpo não vai gerar um baita pico de dopamina, mas você vai ter que executar essa ação, você vai ter que se forçar. Você coloca o tênis, você alonga, você bota o fone de ouvido com a musiquinha 1000 grau, musiquinha top, assim, que dá uma animação, dá uma motivação ali e você começa a correr. E você percebe que cada vez mais que você corre, que você sai no sol, que você dá ali uns pulinhos, sei lá, você faz um treino, musculação, faz polichinelo, sei lá, você começa a ficar cada vez mais motivado e mais motivado. E você consegue permanecer no treino. Isso são vários picos de dopamina que vai acontecendo. É por isso que muitas pessoas dizem que você não precisa de motivação para começar. Você precisa começar para ter motivação. E aí, depois de fazer isso aqui, né, de ter essa ação de exercício físico, você tem um resultado. O resultado construído ao longo do tempo que é satisfatório. Você não tem resultado de exercício físico de um dia para o outro. Não, isso não acontece. Você tem resultado ao decorrer do tempo. Então, você tem uma ação de dor e recompensa de prazer. Preste atenção aqui, ó.
Ação, ó, ação de dor, recompensa de prazer, porque você vai vendo ao longo do tempo que a sua vida está mais saudável, você está colocando shape, está se sentindo com mais energia, né? Menos ansioso, com mais foco, com mais determinação, com mais autoestima. Tudo isso é bom. E isso aqui, ó, é fruto da sua dor que veio antes, né? Aqui a dor, aqui o prazer. Aqui a motivação e aqui, ó, o que aciona tudo isso. Eu escolhi esse gatilho porque é o que eu utilizo, né? Acordei, vou me ajeitar já e vou começar a botar o tênis e saio pra correr. E aí eu começo a ficar animado aos poucos. E quando eu chego, eu fico super animado, vejo meu resultado, vejo que estou progredindo e isso é muito bom. No entanto, a gente tem também aqui a nossa rotina negativa, que provavelmente você está com essa rotina, vamos entender ela também. Primeiro, o gatilho. Muitas vezes o seu gatilho pode ser ficar sozinho ou um sentimento de solidão. Pode ser outras milhares de coisas. Cada caso é um caso. Da mesma maneira que o meu gatilho pode ser acordar às 7 ou ao meio-dia ou depois do almoço, aqui pode ser um simples fiquei com raiva, né? Ah, tô entediado. Pode ser qualquer coisa o seu gatilho. Veja e analise isso. Logo, desejo, né? O corpo libera dopamina, que gera motivação para executar uma ação registrado. O seu cérebro já fez isso aqui um monte de vez. Então, na hora que acontece o gatilho, na hora que dá o play, o seu corpo já dá uma enxurrada de dopamina para te motivar a executar essa ação. É por isso que você, sem querer, talvez você comece a ficar um pouco mais atento agora. Você começa a trancar a porta, você ajeita a cadeira, você se posiciona como se fosse já fazer o ato. Então, tudo isso é movimentos inconscientes, porque o hábito já está consolidado no seu cérebro, né, nos seus movimentos, e você começa a se preparar para essa ação. A ação aqui, ó, PMO, pornografia, masturbação e orgasmo. Geralmente tem esse ciclo aqui, né? Você bota ali o play no seu videozinho ali no site e tal, começa a se masturbar e depois tem um orgasmo e acabou. Tem a recompensa. A pornografia em si, ela sempre é negativa. Masturbação e orgasmo não são necessariamente negativos para a sua vida. A não ser que você bata tanta punheta que o seu pau estiver machucado, né? Aí você tá fazendo automutilação. E orgasmo demais pode te causar um déficit ali, né? De nutrientes que são importantes para você se sentir melhor. Até mesmo fazer exercício melhor, caso você queira cuidar melhor da sua saúde. Mas a pornografia, cara, é que nem veneno. Não importa a dose. Pode ser só um pouquinho, 5 minutos, 1 minuto, 10, tanto faz, cara. É veneno. Qualquer dose vai te causar qualquer mal. E aí a gente tem, por fim, a recompensa. A satisfação é imediata no curto espaço de tempo após o orgasmo. Aqui, cara, o resultado disso aqui, ó, é duradouro. Depois que você passa ali, digamos, né, 3 meses fazendo exercício, você passar mais 3 meses sem exercício, você vai sentir ainda alguns efeitos colaterais de ter feito isso aqui. Sua respiração, sua força, sua dedicação. Você vai perceber, cara. Você vai perceber que isso aqui, ó, é muito mais duradouro. Agora isso aqui não. O orgasmo dura ali um tempinho, fez, deu uma alegria breve, acabou. Já era. Vai ter que fazer de novo se quiser ter aquela alegria de novo. Ação de prazer e recompensa de dor. De novo, ó. Ação de prazer, essa ação aqui é prazerosa. E essa ação aqui, ó, de dor, ação de prazer, recompensa de dor. Eu sempre falo que você escolhe por qual você começa, mas você vai ter sempre os dois, a dor e o prazer. Se você primeiro sofre e tem a dor, depois você tem a alegria da recompensa. Agora, se você quiser a recompensa primeiro e ter o prazer, depois você vai sentir dor. Você vai se arrepender disso aí. Entendendo esse jogo aqui, ó, de gatilho, desejo, né, a dopamina em si, ação e recompensa, e que existe dopamina tanto aqui como aqui, ó, onde eu tenho um gatilho que aciona o desejo, dá um pico de dopamina para executar essa ação. Dependendo da ação que eu estou executando, eu vou ter picos de dopamina diferentes. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu falo de exercício físico, eu não gero a mesma quantidade de dopamina que uma pornografia. A pornografia, cara, ela tem vários picos de dopamina artificiais. É novidade infinita e que com a gente que é homem, isso aqui é ainda mais destrutivo. Porque quando a gente vê uma mulher, quando a gente vê ali, né, aquela beleza que a mulher tem, aquela feminilidade, a gente acaba aqui tendo já um pico natural. Só que com os estímulos infinitos, isso fica muito aumentado e não existe na nossa realidade. Então é muito necessário que você pare de ver isso aqui para você voltar ao mundo normal, né, ao mundo real e ter os picos de dopamina normal. E quando você tem a recompensa, também existe outro pico de dopamina, né? Você tem um pico de alegria e motivação para na próxima vez você fazer de novo. Isso aqui é muito importante porque às vezes você tem um resultado aqui, ó, que você tá lascado, você tá quebrado depois do treino, mas você precisa comemorar, porque se você comemora, o seu corpo vai facilitar para que você entre no próximo ciclo e consiga fazer isso aqui várias e várias vezes, tá? Porque isso aqui, ó, é um ciclo. Você tem um gatilho que ativa um desejo, que ativa uma ação e que ativa uma recompensa. Se você parar para ver aqui, ó, o meu gatilho nesse caso é ficar sozinho, é solidão. No final, eu vou ter arrependimento e vergonha do que eu fiz. Você sabe o que eu tô falando. Você se sente arrependido de ter feito isso aqui, ó? Sente, não sente?
Você sente vergonha de ter feito isso aqui? E depois, por acaso, você fica cheio de amigos? Você tá melhor com a sua esposa? Você tem um relacionamento melhor com a sua família? E Deus? Se Deus estivesse aí na sua frente olhando pra você, o que ele ia falar? Pois é, cara, você precisa pensar sobre isso, você precisa estar consciente sobre isso. Isso aqui causa mais solidão, porque você vai se afastar ainda mais dessas pessoas porque tá arrependido, porque tá com medo. E essa solidão, ela é exatamente o mesmo gatilho que começou tudo isso. Então, continuar no ciclo vai fazer você ficar aqui em loop infinito pra sempre, cara. Você não vai parar isso que nunca, a não ser que você tome uma ação diferente. Porque os gatilhos e o desejo, eles já estão predefinidos, cara. Você sempre que estiver naquela situação, vai adicionar o gatilho, seu corpo vai encher de dopamina, aí você vai escolher fazer uma ação diferente. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor sobre isso, tá? Vendo tudo isso, você consegue chegar a 3 principais insights, né, que eu vou te passar aqui, que são muito importantes. O primeiro insight que eu tenho que te passar é que se eu quero construir um hábito novo, lógico, um hábito positivo, você precisa estar sempre consciente da recompensa. E se você quiser destruir um vício, você precisa estar consciente dos gatilhos. Se eu quero construir um novo hábito, então olha pra cá, ó. Qual vai ser a minha recompensa se eu começar a treinar? Eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter um shape, eu vou ter mais energia. Então escreve aí, cara. Cara, eu vou ter isso, se eu fizer isso, eu vou ter isso. E mira a sua visão aqui. Tenta trazer essa visão para o mais próximo da sua mente, porque aí você vai começar a executar a ação, seu corpo vai ficar muito mais motivado e você vai estrategicamente posicionar gatilhos para poder começar esse looping aqui e depois que entrar nele, cara, ficar tudo aqui, ó, girando, igual tá aqui, ó, girando positivamente, até você realizar e sair de nível e ser realmente disruptivo. E quando você, ó, tá focado ali em remover um vício, esteja consciente dos gatilhos. O que, pelo amor de Deus, começa sempre fazer com que eu fique motivado a executar a ação que eu não quero. É ficar sozinho? É ficar estressado? É ficar entediado? É quando minha mãe briga comigo, meu pai, meu marido? É quando o meu filho quer brincar comigo e eu não? Ou quando eu quero fugir de um problema? Quando o trabalho está cansativo demais? Então preste atenção e começa a anotar todos os gatilhos. E claro, se você conseguir se recomeçar positivamente por não cair, vai ser excelente, tá? O insight número 2 é, você pode trocar a ação e aproveitar o pico de dopamina do mau hábito, mas isso não será fácil, tá? Seria o seguinte, você ficou sozinho, isso gerou um pico de dopamina, e ao invés de fazer isso aqui, ó, você faz isso aqui, e aí você vai ter essa recompensa. Só que isso aqui, cara, não é uma tarefa fácil, porque você já tá enraizado, né, o vício aqui em você há muito tempo. Por isso que começar logo com algo assim, ó, exigente, pode ser um pouco difícil. Não estou falando que é impossível. Você pode conseguir. Pode ser que você tenha uma predisposição diferente aí. Se analisa, cara. Se analisa, preste atenção e veja se você consegue fazer isso. Mas você pode trocar por outras coisas. Ah, eu vou dar uma volta no bairro, né? Vou só sair de casa. Ah, não, vou beber água, vou tomar um banho. Faz alguma coisa diferente. Você pode fazer isso também, que vai ser interessante. O ruim é se você cair aqui, ó. Não vem pra cá, mano. Esquece isso aqui de uma vez por todas. E o insight 3 é, não é possível destruir um vício, tá? Não é possível destruir um vício. Você precisa substituir por algo produtivo e de propósito. Agarre-se a um hábito ao invés de abandonar o vício. Ao invés de pensar em largar o vício em pornografia, pense agora em construir o hábito de correr, de fazer exercício, de ler. Você não pode simplesmente abandonar isso. Na verdade, cara, eu quero te falar uma coisa que é muito importante. Essa é a sua batalha pro resto da sua vida. Você vai carregar essa sua dor pro resto da vida, cara. Existem pessoas que estão lutando contra vários desafios e esse aqui é o seu e acabou. Então, ó, botei aqui ao lado, por exemplo, ó, existem pessoas que lutam contra a gula. Existem outras que lutam contra a avareza. Outra contra a soberba. Outro, quando fica irado, cara, tem que se conter com muita força de vontade. Outros estão sempre invejando essas coisas. Você é vítima da luxúria. Você busca sempre pelos prazeres da carne. Ou também, né, a preguiça, se você já é casado, por exemplo, é só a luxúria. Mas se você é solteiro, é um jovem aí, sei lá, de 15, 16, 17 anos, 20, não tem namorada, cara, você é preguiçoso, porque está acomodado de não ir atrás de uma parceira real. E isso, cara, isso aqui dá trabalho, não é fácil. Você precisa de dinheiro, você precisa pôr o shape pra se sentir confiante também, você precisa ter papo. Cara, é muitas coisas envolvidas e mulher não é um negócio fácil. Você precisa aprender a se comunicar e principalmente, se for uma mulher de valor, uma mulher inteligente, que é bonita e que quer algo realmente bom pro futuro. Isso é extremamente difícil. Então, cara, normal você sentir preguiça. Qualquer pessoa sente preguiça nisso. Mas se você quer vencer e quer ultrapassar os seus limites, você precisa disso. Então você precisa enfrentar essa barreira, tá? E temos também mais um detalhe que é a idolatria. A gente fala muito de idolatria quando tá falando da Bíblia, né? A pornografia, cara, ela vira o seu novo Deus.
Você idolatra a pornografia. Você religiosamente cultua e se debruça sobre ela. Mesmo sem querer, você abandona tudo e a segue. Se tornou servo e escravo obediente e submisso da pornografia. Então, cara, todo mundo tem um Deus. Cabe a você seguir o que convém. Nesse caso, você, sem querer, cara, sem querer mesmo, você segue a pornografia, você cai, você entra na pornografia, mesmo sem querer. Imagina que você tem um filho, por exemplo, uma filha, e ela tá no meio da rua e tem um carro vindo e esse carro vai atropelar ela. O que você vai fazer? Você não vai entrar na frente dela e deixar que você mesmo morra, mas ela não, porque você ama ela? Então, isso é um amor incondicional, sem motivo, cara. Você entrou e, cara, eu posso morrer, mas ela não. Mesmo sem querer, você fez algo ruim, que é se matar por ela, por amor. Jesus fez isso. Deus deu Jesus, seu único filho, ele morreu por todos e salvou todo mundo, né? Que amor doido é esse, né? Então, você, mesmo sem querer, cara, você ama tanta pornografia que você cai. Você desobedece a Deus, você desonra você mesmo, sua palavra não vale nada e você só segue, né? Tipo, é isso que tá acontecendo. Pornografia é o seu novo Deus. Então, você precisa, cara, abandonar isso. Mas, infelizmente, essa é a sua batalha. Você vai carregar isso pra sempre. A cada dia vai ficar mais fácil. Isso aqui vai se tornar um entulho que vai se acumular lá no fundo do fundo do fundo da sua mente. Mas, cara, enquanto você não decidir pegar tudo isso, jogar fora e começar uma coisa nova, você vai estar afundado nessa batalha e perdendo constantemente. Tá na hora de começar a ganhar, tá? Então, ó, vamos lá. Depois desses 3 insights, a gente passa aqui pro nosso segundo passo. O segundo passo é você fazer a lista de gatilhos e a lista de recompensas. Faça uma lista de gatilhos, ambiente, ações, horário que você sempre faz aquilo, ou horários, né? Digamos que você faz aí 2 ou 3 vezes durante o dia. Contexto, o sentimento associado ao vício. O que você sente naquela hora? Ah, é sempre que eu me sinto triste. Ah, é sempre que eu me sinto sozinho. Ah, sempre que eu tô excitado eu faço. Não. Você acorda às vezes excitado, você tá no meio da noite, você não faz essas coisas. Deixa de ser trouxa e para de se enganar. Você vê tudo isso aqui, ó. Você vê os gatilhos e faz um contexto, cara. Faz uma lista do que aciona tudo, cara. Sentimento, ambiente, cheiro, qualquer coisa. Faz uma lista para você começar a ficar esperto, para que quando essas coisas aparecerem, você faça uma troca por algo produtivo, né? Na hora que você sentir que acionou o gatilho, cara, você não deixa o Satanás não dar nenhum passo em direção a você. Acionou o gatilho? Corre, meu amigo. Faça isso aqui, ó. Só que isso aqui tem que estar predefinido na sua mente. Você tem que estar já preparado para isso aqui. Então faça uma lista de recompensas para né, ou vários ou novos hábitos aí produtivos para substituir pela ação de PMO, pornografia, que é o veneno, a masturbação e também o orgasmo. Você pode tirar, cara, só a pornografia se quiser. Fica com masturbação aí e orgasmo, não tem problema. Mas isso aqui, cara, é venenoso demais. Você tem que cortar o quanto antes. Se você estiver no nível muito extremo, como a gente já falou um pouco sobre isso, né? Talvez no nível 2 ou 3 ali, e não consegue parar de jeito nenhum há muito tempo, então você precisa de uma ajuda diferente para poder ir reduzindo a pornografia, talvez por termos, por tipos, a masturbação e logo, né, o orgasmo, né? Muitas pessoas, por exemplo, ficam só sem se masturbar e sem ter orgasmo, né? Por exemplo, o NoFap, né? Que é para você não fazer isso. Só que, às vezes, ela consome pornografia em TikTok, Instagram. Cara, isso são gatilhos, cara. São armadilhas que vão te fazer cair. Você tá consumindo. O problema não tá no seu corpo. O problema tá na sua cabeça. Você começa a gerar dopamina e motivação por uma coisa que é extremamente infrutífera. Não tem fruto nenhum, cara. Nenhum. Você não cultiva nada assistindo pornografia. Nada. Se você pelo menos assistir esse vídeo aqui, cara, é o mesmo tempo. Mas você sai daqui com uma ferramenta e conhecimento para fazer você mudar de vida completamente. Ah, você já devia ter dado like há muito tempo, tá? Sempre que um gatilho for acionado, tenha de antemão uma nova ação. Comece com algo simples. Tomar banho, faz umas flexões, sai de casa, dá uma volta na rua, lê 10 páginas de um livro. Ou, como eu sempre fiz, né, como eu gostei de fazer quando eu estava também nesse vício, né, durante muito tempo, eu li o meu próprio diário de objetivos e sonhos. Então eu tenho um caderno e esse caderno eu uso a cada 3 meses, eu faço um protocolo de 12 semanas, são 3 meses. E eu sempre nesse caderno, cara, escrevo meus objetivos. E sempre que eu estava num momento difícil, eu ia lá e eu lia todos os objetivos, por que eu queria, quais são os principais gatilhos que eu poderia usar para começar as ações necessárias para começar a realizar esses objetivos e sonhos. Eu tenho tudo isso anotado e isso me ajuda muito, cara, em momentos difíceis que a gente não quer fazer aquilo que a gente precisa. A tal da disciplina. Isso é muito importante, tá? E uma lição muito valiosa, cara. Ou você domina o sistema, ou ele vai te dominar. O sistema de recompensa é uma ferramenta que você vai usar, cara, em tudo. Quero construir um novo hábito. Use o sistema de recompensa. Quero abandonar um vício. Use o sistema de recompensa.
Você precisa ficar esperto e começar a agir de maneira que seja inteligente, estratégica, senão você vai ser dominado por esse sistema. É por isso que eu criei um protocolo, né, que eu chamei de protocolo Revolução, que é um protocolo de 12 semanas com 7 fases, com o objetivo de destruir o vício em conteúdo digital e substituir por hábitos construtivos e princípios para ser um homem melhor. Ah, Léo, eu sou uma mulher. Então, você vai aprender coisas que vai ser muito útil para você, tá? Esse é o protocolo Revolução. Mas isso aqui não está pronto, eu estou começando o canal agora, eu estou te mostrando um pouco desse conteúdo e eu estou terminando de construir. E quando estiver pronto, provavelmente o link vai estar aqui abaixo. Então confere aí se o link está aí embaixo, que talvez você tenha acesso a um conteúdo bem legal, que é bem imersivo. Eu quero de fato, cara, hastear aqui uma bandeira que é essa revolução. Eu não suporto mais, cara. Muitas pessoas caindo nesse vício, é horrível. Você pode comentar aí embaixo, relatar um pouco sobre a sua situação. Eu quero ajudar o máximo de pessoas com isso, porque isso me influenciou bastante, cara. Isso me fez ficar lascado, quebrado durante muito tempo e também a me sentir muito improdutivo, menos homem, menos viril, menos dedicado, menos realmente alguém que se sente bem, se sente pleno. E o que eu fiz para me livrar de uma vez por todas e transformar água de esgoto em vinho foi exatamente esses 7 passos aqui, tá? O primeiro passo e o segundo foi o que eu falei nesse vídeo, né? Degradação progressiva, saber onde eu estou e por que isso aqui é tão ruim. E 2, dominar o sistema de recompensa. E, cara, existe um estudo, eu posso fazer 3, 10 vídeos sobre isso aqui, porque existem várias maneiras de você aplicar esse sistema para ficar mais fácil, para ficar mais simples, com protocolos de execução para implementar um hábito. Dependendo do hábito, você pode fazer mais rápido, mas, sei lá, cara, existem muitas maneiras de executar isso aqui e usar o sistema de recompensa. A terceira coisa e quarta são fundamentais também. Primeiro, você precisa ficar consciente, você precisa aprender a usar o consciente, na verdade, para que você possa tomar atitudes mais inteligentes. Mas a verdade é que quem está com esse problema de pornografia, de vício em pornografia, vício em rede social, vício em cassino, vício em várias coisas assim digitais, né? Vícios em conteúdos digitais. Ela está com um consciente meio doente e só existe uma estratégia que eu conheço para poder resolver isso. E o quarta fase é o crescimento exponencial. De nada adianta você ter várias estratégias, usar, resolver ali, mas ficar na média. Cara, nada disso. Crescimento exponencial. Crescer cada vez mais de forma abrupta, cada vez mais potente, cada vez mais disruptivo. E fase 5. Facilitadores. Tem coisas que vão facilitar em muito todas essas fases aqui, bloqueadores, ideias, estratégias novas, novas ferramentas, várias coisas que podem fazer você conseguir ter um resultado mais garantido. Não é mais fácil, né? O nome é facilitadores, mas alguns facilitam e outros garante com mais certeza que você vai conseguir obter melhor resultado. Princípios e valores, afinal, se um homem não tem princípios, ele vive uma vida perdida e isso faz você se sentir vazio e solitário, por isso que muitas vezes você cai. E cara, carregar valores bons hoje é algo muito nobre, é algo bom, é algo produtivo e é algo que eu acredito que qualquer ser humano precisa construir, princípios e valores. Mas a verdade é que poucas pessoas constroem os princípios e valores certos, ideais de crescimento. E por fim, a identidade. Vou deixar você aí pensar um pouco sobre isso, porque acredito eu que talvez você até já sabe o que é isso aqui, mas você precisa se tornar alguém que você jamais imaginou. Do contrário, você provavelmente vai continuar uma vida cheia de escassez, fragilidades, dores e não vai se sentir muito pleno, né? Tem um outro vídeo que eu fiz aqui no canal que fala muito bem sobre isso. O link vai estar aqui no card para você assistir também, para você conseguir mudar completamente de vida, não só nas próximas 12 semanas, né, como está aqui o protocolo, mas também nos próximos anos. Vou deixar um link aqui embaixo para você conferir, caso o protocolo Revolução aqui esteja 100% ok. E se não, se inscreve no canal, porque daqui a pouco vai ter mais vídeos. E eu te aviso quando tiver 100% ok para você entrar e imergir comigo nesse universo de desenvolvimento pessoal, abandonar vícios e construir uma nova realidade. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.